noite, que a paz de Deus esteja em nossos corações. É com muita alegria que nós retornamos a essa casa, que eu vim aqui uns 15 anos atrás, ainda tinha cabelo, o asfalto não existia, a rua terminava logo aqui no início, né? Então a gente fica muito feliz, não tinha aquela parte de trás, e a gente fica muito feliz. Eu fiquei mais feliz ainda ao ser recebido aqui com a minha esposa, Josefa, pelo seu Luiz, o fundador da casa, aqui presente. Então eu costumo valorizar muito aqueles irmãos que iniciaram o trabalho de fundação de uma casa espírita, porque não é fácil. Nós fundamos uma casa em São Gonçalo, ficamos à frente há 17 anos e agora em março nós passamos o bastão. Estamos frequentando outra casa espírita, porque moramos em Niterói, então a gente valoriza muito os fundadores. Eu peço que todos vocês, nas suas orações, peçam, né, para que a espiritualidade amiga do grupo espírita, a Caminho da Luz, né, possa amparar os espíritos daqueles que iniciaram os trabalhos aqui da casa e que orem pelo seu Luiz também, que está aqui com vocês. É uma honra, né? Quando a gente tem a oportunidade de ter um fundador participando da casa. Então, nosso abraço fraterno, a nossa alegria, porque a primeira palestra que nós estamos realizando, o estudo, é presencialmente após a pandemia, né? Que ainda está aí, mas mais controlado. Então, daí a necessidade da precaução. Então, a nossa alegria em estarmos aqui. O abraço fraterno da União da Mocidade Espírita de Niterói a todos vocês, meus amigos e minhas amigas. O tema que nós estamos trazendo, ele é de uma importância ímpar, porque nós vamos fazer um link entre a chegada da doutrina espírita e o Consolador prometido por Jesus. Então, era aquela manhã de abril de 1860, uma manhã chuvosa na velha Paris. Allan Kardec, muito tristonho, acabrunhado, se encontrava na sua mesa de escritório, olhando para dezenas de cartas sarcásticas que estavam sendo direcionadas a ele como representante da doutrina espírita. Apesar de já ter lançado 3 anos antes o Livro dos Espíritos, datado de 18 de abril de 1857, Kardec vinha sofrendo perseguições, pancadas, traições, e lhe faltava dinheiro. Dinheiro para dar continuidade à obra, e chegou a passar-lhe pela sua cabeça a desistência daquele trabalho. E naquele momento muito triste, muito pensativo, ele sente no seu ombro a mão generosa da sua querida Gabi, Amélie Gabriele Boudet, a senhora Rivaio, estava ali. Ele trazia um embrulho com uma carta. Allan Kardec abre esta carta e começa a ler aquela carta que se iniciava assim: Senhor Rivaio, muita paz em nossos corações. Chamo-me Joseph Perrier. Trabalho numa grande editora de livros aqui de Paris. Encontrei o amor da minha vida em Antoine. Antoine, a alma gêmea da minha alma que eu encontrei. Mas Antoine, o meu casamento com ela era maravilhoso, até que uma moléstia terrível. Leva-me, Antoine. Os meus dias ficaram trevosos. Uma grande tristeza bateu em meu coração. Nada mais fazia sentido em minha vida. Meu patrão, muito ríspido, mas um homem correto, já pensava até em me despedir. Tamanho eram os atrasos, as faltas ao trabalho, porque eu não conseguia mais sobreviver sem a minha Antoine. Várias e várias vezes, rolando na cama com insônia, deprimido, pensei em me atirar no rio Sena. E uma daquelas noites de insônia, me levantei decidido
porque a morte seria muito rápida, já que eu não sei nadar. E subindo a ponte Marie, colocando a mão na murada, senti um objeto úmido, molhado, e ao se deparar com aquele objeto, parei o que eu estava fazendo, que era me atirar daquela ponte, e me dei conta que ali se encontrava um livro, o Livro dos Espíritos. Ao abrir o frontispício do Livro dos Espíritos, estava escrito de um homem chamado a Lawrence: este livro salvou a minha vida, espero que salve a sua também. E eu comecei a ler aquele livro, li com todo cuidado todas aquelas questões, e esse livro me trouxe uma consolação que eu não encontrei em nenhum outro lugar, Senhor Rivaio. A minha gratidão, Senhor Rivaio. E hoje eu estou devolvendo este livro, agradecendo e lhe dizendo: este livro também salvou a minha vida. Louvado sejam os espíritos que o auxiliaram a escrevê-lo. Joseph Perrier. Kardec pega aquela obra, desempacota e vê lindamente encadernado aquele livro. E quando ele abre a página, ele vê manchado ainda aquela primeira carta do Lawrence. Vê também a dedicatória, os agradecimentos de Joseph Perrier. E uma nova luz invade a alma do querido codificador Allan Kardec. As desilusões, as decepções, as mágoas estavam de lado, porque ele havia conseguido salvar 2 vidas com aquela obra que tanto sacrificara a sua vida. E o novo ânimo fez com que Allan Kardec se levantasse do seu escritório e, abrindo a janela que se encontrava naquela manhã fria, chuvosa, olhando aquelas crianças, aqueles operários se encaminhando para os seus afazeres, Kardec enfia a mão no bolso, levanta o pequeno lenço e enxugava uma lágrima, e insistia em descer do seu rosto. Então, meus irmãos, minhas irmãs, essa história nos mexe muito conosco, porque o Livro dos Espíritos já salvou dezenas, centenas, milhares de vidas. E essa história se encontra no livro Espírito de Verdade, de Valdo Vieira, Chico Xavier, pelo espírito de Hilário Silva. Diversos espíritos, mas esta página se chama Há um Século, psicografada por Hilário Silva. Então, esse Consolador que Jesus nos prometeu há mais de 2000 anos atrás, ele já chegou há mais de 160 anos, se encontra conosco, que é a doutrina espírita. Não é a doutrina de Kardec, não é o kardecismo, porque isto não existe, mas sim a doutrina dos espíritos, que nós não sabemos nem como surgem, nem para onde estão e nem para onde vão, porque são criados por Deus infinitamente. Então, que Jesus possa fazer com que nós reflitamos que o Consolador está junto de nós sempre. Nunca estamos sozinhos. Quando Jesus nos fala: quando estiveres sozinho em teu quarto, trancada a tua porta, eleva o teu pensamento a Deus e nos ensina a fazer o Pai Nosso. Mas ele diz: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí estareis no meio deles. Mas se eu moro sozinho, Jesus fala em 2. E o Espírito Protetor, que nunca nos abandona. Então, quando nós estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos, porque o próprio apóstolo Paulo diz: nós estamos sendo vigiados por uma multidão de olhos invisíveis. Então, que nós possamos, naqueles momentos de dor, de desânimo, lembrarmos dessa história, daquele homem, Joseph Perrier, que iria tirar a sua vida porque havia perdido a coisa mais preciosa para ele, que era a sua esposa. E o Livro dos Espíritos consolou. Quantos de nós aqui
já fomos consolados pelo livro dos Espíritos. Questões que até hoje arrebatam as nossas almas, o livro dos Espíritos responde questões atuais, inclusive, e nos faz repensar o nosso modo de agir como espíritos imortais, porque eterno somente é Deus. Nós somos espíritos imortais. A vida é uma só. Não me apedreje. A vida é uma só, porque nós somos imortais. Nós só trocamos de corpo físico. A matéria vai envelhecendo, a gente troca, vai para outra e assim por diante. Do átomo ao arcanjo, que começou por ser átomo. Questão 540 de O Livro dos Espíritos. Então nós vamos ver, este Consolador prometido por Jesus. Vou pedir aqui ajuda ao meu querido amigo, Este Consolador prometido por Jesus, nós vamos ver isso no seu Evangelho. Quando Jesus, mudou. Quando Jesus nos fala lá no seu Evangelho, pronto, que aí fica mais fácil, Jesus nos fala no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará entre vós. Então ali Jesus já estava preconizando o quê? Que a doutrina dos Espíritos, a terceira revelação, chegaria até nós. Porque as três revelações, e aí é muito interessante, quando nós vamos visitar a FEB, aqui no centro do Rio de Janeiro, está escrito assim, logo no umbral da FEB, umbral, para quem não sabe, os mais antigos conhecem, é uma abertura de um cômodo para o outro, tá? Umbral, é um local de passagem. Então, lá na FEB, logo na entrada, na portaria, está escrito assim, Deus, Cristo e caridade. Ali, resumidamente, é a primeira revelação, a segunda revelação e a terceira revelação, que veio com a doutrina espírita, porque fora da caridade não há salvação. E é muito interessante porque Jesus, que dá a primeira revelação ao mundo, lá no Monte Sinai, Moisés recebe os 10 mandamentos do próprio Cristo, que Deus não se comunica diretamente com os homens, só espíritos crísticos têm acesso a essa inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então foi Jesus que passa a Moisés os 10 mandamentos, e Jesus encarna, porque Jesus veio apenas uma vez em corpo de carne no planeta Terra, e pega os 10 mandamentos e resume para 2 mandamentos. Alguém sabe aqui quais são os 2? Os 10 ele resumiu para 2. Muito bem, parabéns, irmãs. O estudo aqui está nota 10. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas se eu não me amo, como é que eu vou amar o próximo? Jesus sabia disso. E aí, no final da sua trajetória, Jesus pega esses 2 mandamentos e resume em apenas um. Alguém sabe? O novo mandamento eu vos dou: que vos ameis uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Não é mais o amor de quem não se ama, mas é o amor do Cristo. Observar, Jesus dá os 10, Esses 10 serviram de base para o Levítico, que é o livro de leis que está lá no Velho Testamento, que ainda era a lei de Talião, e os países do Oriente Médio, alguns ainda têm a lei de Talião, inclusive, o pessoal que gosta de futebol lá no Catar, vai ter a Copa do Mundo agora em novembro, tem uma praça lá que tem um dedo gigante. Aí você olha, mas o que esse dedo está fazendo aqui? Um dedo, parece até que é de ouro, mas se for de ouro também ninguém mexe.
porque as consequências são terríveis. Aquele dedo ali demonstra que se você roubar, seu dedo é cortado. É da cultura dele, já botam de aviso. Qualquer um que chega lá já tem um aviso aqui, ó, você vai ficar sem dedo se você roubar. Então essa é a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus, ele traz o quê? Ele pega os 10 e resume em 2. Ama a Deus sempre, ok. Ama teu próximo também, como você ama. Ou seja, não façais ao vosso próximo aquilo que vós não gostaria que vos fizesse também. E no final ele diz, já que vocês estão em dificuldade em se amarem, então ame como eu amei. Isso que é o principal. Então a doutrina espírita, que é a terceira revelação, trazida pelos espíritos superiores com a promessa de Jesus. Eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei com outro Consolador, que vos falará coisas que eu não posso falar agora. Por quê? Porque a humanidade não estava preparada para receber aquelas verdades. O povo hebreu, depois o povo judeu, não tinha condições de captar a mensagem de Jesus. Então, eu vou lhe enviar o novo Consolador. Tem pessoas que acham que o Consolador prometido é o Cristo, como? Que ele ia prometer enviar ele mesmo. Não é. É a doutrina espírita, que surge no planeta no dia 18 de abril de 1857, quando Allan Kardec traz a lume aquele livro. Em 1861 surge o Livro dos Médiuns, observe a velocidade. 1864 surge o Evangelho, 1865 o Céu e o Inferno, 1868 a Gênese, observe. Kardec teve apenas 15 anos para criar toda a codificação. E aí nós temos também as obras complementares, importantíssimas, através do nosso querido Francisco de Paula Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, que no último dia, na última quinta-feira, completou 20 anos do seu desencarne. Então, quem não assistiu o documentário produzido pelo SBT, tá? Assistam em homenagem a Chico Xavier. 4 episódios, lindamente produzido, filmado em Pedro Leopoldo, filmado em Uberaba. Então, Chico Xavier, ele vem complementar com a sua literatura psicografada a codificação. Então, só de Chico Xavier, mais de 500 obras, entre poesias, livros científicos, romances espíritas, fora os quase 300 livros psicografados por Divaldo Pereira Franco, que também complementam a codificação. Então a gente às vezes perde tempo, né? Buscando literatura, né, da modinha, literatura que não é séria, e a gente deixa de lado a preciosidade que é o Consolador prometido. Se nós pararmos para estudarmos só as obras de Chico Xavier, a gente vai levar umas 2 ou 3 encarnações. Isso só lendo e estudando. Mas a gente quer novidade. E nós abandonamos essa literatura preciosa. Não é porque eu gosto muito de romance espírita. Legal. Qual livro você já leu? Ah, meu Deus, A Esquadrilha da Fumaça, A Rosa da Janela e assim por diante. Mas já leu há 2000 anos? Não, é romance espírita. Já leu 50 anos depois? Não, é romance espírita. Já leu Ave Cristo? Não. Já leu Renúncia? Não. Então, você está procurando longe, mas tem aqui. São obras de Emmanuel. Existe até a galera da internet, né, a juventude aqui presente, a radionovela. Né? Que às vezes, vou baixar a radionovela feita pela LPV. Magnífico. Eu tenho certeza que se virasse filme ia fazer um sucesso estrondoso essas obras de Emmanuel. Nós temos os livros da psicologia espiritual trazidos por Joana de Ângeles. A coleção, né, psicológica de Joana de Ângeles. Mas a gente para ler, não é muito difícil, né? Porque espírito superior, ele fala muito com poucas palavras. Então, geralmente, precisamos de um dicionário, porque Joana usa uma palavra só para cada termo, para não deixar dúvida.
Porque manga pode ser manga de camisa, pode ser fruta, mas a Joana, ela usa outro termo, então a gente não quer porque é difícil. E aí tem um dicionário na palma da mão, né? Quem é o pai dos burros hoje em dia? É o Google, não é mais o dicionário Aurélio. Eu ainda me lembro do dicionário Aurélio, a gente ia para a escola, ganha. O pai e a mãe compravam e a gente levava. Hoje está na palma da mão. E será, meus irmãos e minhas irmãs, que nós estamos utilizando, né, esses potenciais tecnológicos em benefício do nosso avanço, do nosso crescimento? Porque o que nós estamos vendo hoje, e tem a ver da nossa reflexão sobre esse período, nunca se precisou tanto de consolo como nós estamos precisando. Está fácil essa transição planetária? Né? Olha, a gente está respirando, Penha, da Covid-19, já vem a varíola do macaco. Meu Deus, vem logo para Maricá, né? Vem logo para Maricá. Eu já me desesperei, já fui mandando: Marise, olha isso, Maristela querida, cuidado aí. Aí no Rio já tem transmissão comunitária, pessoas não estão viajando e estão pegando. E aí a gente fica assim: meu Deus, que transição doída. Mas por quê? Aí vamos refletir. Nós tivemos 2 anos para fazermos uma autorreflexão nos nossos lares. Vocês acham que a humanidade melhorou durante a pandemia? Como é que vocês acham? Está melhor, não está? O pessoal está mais calmo, está mais feliz, está ajudando mais o próximo? Mais ou menos, né? E aí vamos para o carnaval, vamos abrir tudo, né? E de repente, não está funcionando a Covid, né? Então vamos botar uma varíolazinha do macaco aí, que a humanidade está pedindo. Mas não é Deus que manda, meus irmãos e minhas irmãs. Esses miasmas, eles se encontram na própria humanidade. E no meio disso, uma cereja do bolo é a guerra. No meio disso tudo ainda está ocorrendo uma guerra. Uma guerra na Europa, porque na África a guerra nunca parou. Então a gente tem que refletir: o que nós estamos fazendo com essa tecnologia? Estamos divulgando bem? Estamos divulgando o Consolador prometido por Jesus? Porque no livro Estude e Viva, psicografia do nosso querido Valdo Vieira, com Chico Xavier, André Luiz e Emmanuel, porque eles não identificam na página quem é o autor, dizem assim: a maior caridade que nós podemos fazer ao Espiritismo é a sua própria divulgação. Será que nós estamos divulgando, usando esses potenciais tecnológicos na palma da nossa mão? Estamos divulgando bem? Estamos divulgando a doutrina espírita? Ou nós estamos entrando em discussões inúteis? Ou nós estamos ali parados sem divulgar nada, criando cisão, criando confusão, jogando direto? Olha, eu fico tão triste, Penha, quando eu vejo pessoas que se dizem espíritas usar as redes sociais para atacar uns aos outros. Triste, né, Maristela? Maristela, olha aí. Beijo, estou com saudade de você também, né, Marise? É muito triste, porque a gente fica vendo que o espiritismo não entrou na pessoa. Não entrou na pessoa. Jesus, ele prova isso quando ele fala: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E Divaldo Franco, né, porque as pessoas também se irritam, né? No auge de guerras, né, frias, né, no movimento espírita, Divaldo falou assim: os espíritas, eles se odeiam fraternalmente. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Nós estamos: amai-vos uns aos outros ou armai-vos uns aos outros. E não é arma física não que eu estou falando, não. É a arma verbal. Porque dizem assim: essa geração é tecnológica. Tá, muito bem. E quando nós vamos ver essa geração, que eu me incluo também, a gente vai ver que essa geração está utilizando as redes sociais para perda de tempo e não para construir nada. Então a gente tem que ter esse cuidado e a gente vai ver agora, né, exatamente essa importância. Então está aqui a importância do Livro dos Espíritos como consolador prometido por Jesus. Então o Livro dos Espíritos, ele fala sobre a existência de Deus, são os princípios básicos, tá? Então quem é espírita tem que ter esses conceitos bem guardadinhos: a existência de Deus,
a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Então, se a pessoa diz assim, eu não acredito que exista vida em outro planeta, então, como é que diz que é espírita se não acredita? Então, só o planeta Terra, esse grão de mostarda no meio desse universo, né? Deus caprichosamente escolheu o nosso planeta para ter essa vida com doenças, com Covid, com sarampo, né? Então aqui é uma maravilha. E nenhum outro planeta, todos estão lá enfeitando o céu para nós. É ignorância. Mas Éder, mandaram, né, a Discovery, mandaram lá os robozinhos descerem em Marte. Não tem nada lá, não tem a nossos olhos. Mas se nós formos estudar, né, a categoria dos mundos, nós vamos ver que quanto mais evoluídos, menor é o quê? É a densidade do perispírito. Então, quem garante que Marte tem cidades, como Humberto de Campos nos fala, Humberto de Campos foi lá, mas a olho nu não vamos detectar. Vocês imaginem eles rindo, né, vendo aquele robô catando pedra lá, e eles rindo, passando para lá e para cá, e eles morrendo de rir. Por quê? Porque os nossos aparelhos não têm capacidade de ver o que existem nesses outros planetas. Aqui nesse salão, a gente tem aqui vários bacilos, vírus, está tudo aqui, só que a gente não enxerga. Vocês estão sentados, né, em cadeiras em que os átomos estão em alta velocidade na eletrosfera, rodando. Se eles pararem de se movimentar, vocês caem no chão. Porque eles é que mantêm o sólido desses objetos que vocês estão sentados. Nós estamos vendo os átomos? Não. O ar, a gente vê o ar? Não. Mas ele existe? Existe. Então o nosso orgulho, a nossa vaidade é tão grande que nós não conseguimos entender isso. Um princípio também muito interessante é a pluralidade das existências. Quando me perguntam, Éder, você acredita na reencarnação? Não. Por que você não acredita? Porque eu sei. Quem sabe não precisa crer. É tão lógico a questão da reencarnação, você não precisa crer, você sabe que existe. Vocês acreditam que o homem foi à Lua? Muita gente diz que não, mas o não acreditar não vai modificar a questão que o homem foi à Lua. Vocês acreditam que a Terra é redonda ou que a Terra é plana? Não é, a Terra é redonda, nem é redonda, é achatada nos polos, é ovalada. Mas o fato de eu não acreditar que a Terra é redonda, de eu não acreditar que o homem foi na Lua, não vai impedir de que a Terra continue o seu movimento de translação e rotação, os dias, as noites, as estações do ano, não vai impedir. Então nós temos que ter esse cuidado, porque Kardec traz para nós a fé raciocinada, que encara a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então, o espírita, eu fico muito tranquilo, né? Quando alguém que não é da nossa religião vem questionar, eu já começo. Então, vamos na Gênese, não a de Kardec, vamos à Gênese bíblica, né? Isso é muito interessante. Uma dica aqui, quando alguém vier questionar essas questões da reencarnação. A reencarnação, ela se encontra logo no primeiro mandamento. Logo no primeiro mandamento. Só para quem sabe ler, quem sabe ver, quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Lá no primeiro mandamento diz assim, tradução da Vulgata Latina, que é a Bíblia mais fiel, tá? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da escravidão. Não tereis outros deuses diante de mim, não os adorareis, nem se prostrarei diante deles, porque eu sou Deus bondoso, mas também sou vingativo, e puno a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta gerações, assim como o uso de misericórdia em até 1000 gerações. Parou aí? Né? Então vamos lá. Eu cometi um crime, né? Está lá no mandamento, Deus pune na terceira e quarta, não é isso? Aí como é que Deus vai punir o meu neto e o meu bisneto, meu Deus do céu? O que eles têm a ver com isso? É porque através da lei da reencarnação, eu vou me reencarnar naquela família, ou como neto ou como bisneto. A lógica está aí. A lógica está aí.
É a mesma coisa da questão do Adão e Eva, também o pessoal gosta de pegar no pé, né? Não que existia Adão e Eva, eu já vi uma palestra até que disseram a palestra que a pessoa se desespírita, que Adão e Eva existiu. Aí eu falei, Gênese que ela está estudando, não é a de Kardec, porque na de Kardec existe a raça adâmica, né? E aí a gente só usa o logicar, o verbo logicar. No mundo, se a gente seguir a Gênese, existia Adão, Eva, Caim, Abel e Sete. 5 pessoas. 7 é sempre largado, né? Ninguém cita 7, né? Caim, Abel, Adão, Eva, Caim, Abel e Sete. Muito bem. Só existia, quantas mulheres existiam? Uma, não é isso? Caim matou Abel, eram 5 pessoas, quantas ficaram? 4. Como é que Caim vai para a terra distante e se casa? Com quem que ele casou? Com ela perdido? Incesto com a mãe dele? Não tem lógica. E o Espiritismo ele nos traz exatamente isso, né? Um outro princípio muito interessante é a comunicabilidade. Mas Moisés proibiu a comunicação dos vivos com os mortos. Proibiu porque existiam as pitonisas que ganhavam dinheiro com isso. Profanavam aqueles espíritos. Tudo em questão de dinheiro financeiro, mas Jesus mesmo se comunicou. Se a gente vê aquela passagem do Gadareno, Jesus vai lá, os endemoniados, gadarenos, e que ele expulsa, é um termo mal traduzido, Jesus convence que eles saiam daqueles 2 homens, e eles se atiram numa manada de porcos e se jogam. Então Jesus sempre se comunicava. Quando Jesus sobe com seus apóstolos e mostra Elias, Moisés numa tenda enfumaçada, também era comunicação com os espíritos. Então eles abusavam. Mas o espírita precisa estudar a Bíblia também. Precisa estudar o Novo Testamento para que possa dialogar. E aí vai uma dica. Eu fui evangelizador muitos anos, eu e minha esposa. E os jovens, eles não são preparados para essas questões científicas, da filosofia. Então, vem lá a turma de evangelização, né? Geralmente dá aqueles desenhos para pintar, para colorir, canta aquelas músicas, né? Peixes no mar, avisar, vamos embora. É ótimo, cantei muito isso também. Só que chega na mocidade, as turmas de mocidade, né? Elas não são preparadas para encarar o materialismo que está aí fora. Aonde? Quando eles adentram as universidades. Que aí dizem Deus não existe, isso tudo é balela, e aqueles jovens não têm argumentação. Por quê? A Casa Espírita não preparou o jovem para o debate filosófico. Se preocupa muito com as 2 pernas do banco, a religião, né? E a ciência. Muitas vezes só uma perna, a religião, esquece a ciência e a filosofia. E aí num debate desse não tem argumentação. E aí nós vemos uma evasão nos grupos de mocidade, que o jovem não consegue ter as suas questões respondidas pela Casa Espírita e faz parte dos princípios básicos da doutrina. Então vamos avançar aqui, senão a gente fica a noite toda, né, falando sobre isso. E aí uma coisa muito interessante, porque Allan Kardec, lá em Obras Póstumas, ele fala que é pela educação, muito mais do que a instrução, que verdadeiramente se formarão homens de bem na Terra. Então Kardec, o codificador, ele já sabia disso. Então as pessoas dizem assim, olha, meu filho foi para a escola, mas está cada vez pior. Por quê? Ele está indo à escola pegar a instrução, mas a educação é dever, obrigação dos pais. A responsabilidade é dos pais. Mas aí os pais estão com pena da criança, né? Aqui a evangelização já está funcionando? Não. Ainda não, mas quando funcionava era que dia? Era um sábado. Que horas? Da palestra. Né? As crianças subiam. Tá, na casa que a gente fundou era bem cedinho, 8 horas da manhã. E muitos trabalhadores não levavam os filhos porque diziam assim, não, meu filho está tão cansadinho, porque segunda-feira fez aula de judô, terça-feira foi natação, quarta-feira tem o inglês, né? Quinta-feira tem o reforço escolar, sexta-feira é o dia de sair com os pais para comer uma pizza, ir ao cinema, sábado eles estão cansados.
E aí o que a gente está fazendo com essas crianças? Com esses espíritos, relegando ao abandono, à evangelização do espírito. E nós sabemos que até os 7 anos de idade, o espírito ainda está mais para lá do que para cá, porque tem muita criança que os pais têm que ter cuidado que vai embora nesse período mesmo. Aí a criança tem aquele amiguinho imaginário, porque ainda não houve a acoplação final do perispírito com a matéria, molécula a molécula, leva aí até os 7 anos. Deixou passar os 7 anos, desperta o quê? As características do espírito. Então a gente já observa crianças, né, que são verdadeiros monstros, porque os pais não deram essa educação no momento propício. E aqui no Livro dos Espíritos a gente vai ver o desenvolvimento gradual e progressivo de todas as potencialidades do espírito. Então o primeiro está aqui, inteligência, sentimento e vontade. Todos nós aqui somos formados por essas 3 características: inteligência, sentimento e vontade. Se nós não desenvolvermos a nossa inteligência, a gente não avança. Se não desenvolvermos o nosso sentimento, seremos o que? Pedras de gelo, sociopatas. E a vontade domina isso tudo. Então, se eu procuro me capacitar, se eu procuro utilizar os potenciais do século XXI para o meu crescimento, eu estou utilizando essas 3 características aqui. Agora, eu me acomodo, né? As pessoas estão ali. Casimiro Cunha já dizia: mostrar a biblioteca não mostra sabedoria. A pessoa tem aqueles livros lindos na estante. Quando você abre, nem foram abertos. Então, né, a pessoa guarda o livro, nem abre. O livro espírita é para ser riscado, amassado, rabiscado, porque demonstra que nós estamos estudando. E quando a gente para de estudar, o nosso espírito também, ele fica paralisado. E nós estamos tendo uma das últimas oportunidades em meio a uma transição planetária. Parabéns a todos nós aqui, porque nós estamos vivenciando a transição para um mundo de regeneração. Olha que bênção! Olha que bênção! É como se nós morássemos num vilarejo, que um dia uma pessoa chegasse e falasse assim: seu Luiz, olha, aonde o senhor mora vai ter asfalto, vai ter um shopping center, tá? Vai ter ônibus, tarifa zero, que já tem, parabéns, Maricá, tarifa zero. Vai ter isso tudo na porta do senhor, mas o senhor vai ter que esperar. Antes disso vai ter Covid, vai ter varíola do macaco, vai ter um monte de coisa. Mas se o senhor perseverar até o fim, a gente vai asfaltar, vai ter o shopping, o senhor vai andar de ônibus de graça. Quem é aqui que não ia querer morar numa rua dessa? Eu vou passar por isso tudo, mas eu quero entrar lá, eu quero vivenciar isso. Então, mal comparando, é o que está acontecendo com o planeta. O nosso planeta, assim como os moradores dele, estão passando por essa transformação desse mundo de provas e expiações, em que o mal ainda impera, para um mundo regenerador. O mal ainda vai existir, sim, mas o destaque vai ser para o bem. Por quê? Nós seremos reconhecidos pelo que nós somos e não pelo que nós temos. Então, que nós possamos ter, né, esse sentimento de esperança. Está doendo, tá, mas os nossos avós, aqueles que pegaram a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a peste bubônica, não tinha internet, não tinha serviço de streaming, não tinha nada, né? E a gente tem isso tudo, e a gente está reclamando, né? Eu sou da geração que a gente sentava para jantar e a gente falava do nosso dia a dia na família. Hoje as pessoas sentam e conversam com os aparelhos delas, né? Eu já tive dia dos namorados, tá? Tá eu e a esposa, né? Vamos, né, sair, vamos ao shopping, lanchar, e tá lá 2 namorados, né? Aí tá lá, cada um com o seu celular. Eu falei, que jantar romântico, né? Só faltava um estar mandando zap pro outro, né? De frente. Então é assim, a humanidade está assim. Nunca se houve tanta conectividade no mundo e tantas pessoas desconectadas
das suas próprias vidas e da realidade. Hoje criaram o tal de metaverso. Para quem não sabe, está na moda, isso é o futuro. Uma grande rede social criou o metaverso. Já estão fazendo crimes no metaverso. Lá nos Estados Unidos, os jovens já estão usando o RA, o óculos RA, de realidade aumentada. Então coloca aquele capacete, né? E o jovem fica lá, dentro de casa. Estou pulando de paraquedas, está em pé, né? Igual um robozinho dentro de casa, apertando aquilo. E o que acontece? As pessoas elas vão deixando de viver. O sol está lindo. Hoje o dia foi tão bonito que as pessoas ficam agarradas ali, sendo consumidas pela tecnologia. Então nós temos que ter esse alerta. E o Livro dos Espíritos ele vai falar sobre isso. Então nós temos aí essa síntese da inteligência, do sentimento e da vontade. Essas categorias. Então nós temos o pensar, o agir e o sentir. Então, para que eu possa agir, eu preciso o quê? Pensar. E essa ação vai fazer com que eu sinta também. Então, daí a importância da caridade. Porque quando eu vou fazer uma caridade, eu vou pensar, opa, eu vou ajudar alguém. Vou agir, vou auxiliar, vou lá no GECAL, no dia que tiver distribuição, ou vou participar do mutirão de limpeza lá do centro, né? Estão precisando pintar lá as paredes, eu vou estar lá. E aí eu sinto uma alegria porque eu participei desse trabalho. É isso que funciona, a síntese da inteligência. Mas sem a vontade a gente não consegue nada. Eu posso ser inteligente, posso ter sentimento, mas eu não tenho vontade. Eu não vou sair do meu lugar. Né? Vamos lá. E aí Kardec traz essa proposta belíssima, a educação do espírito. A educação do espírito, não é a instrução do espírito. E olha que Kardec era discípulo de Pestalozzi, estudou Iverdo. Mas Kardec traz a educação do espírito para o aqui e o além, para o agora e para o infinito. O que é essa educação do espírito? É quando eu trabalho os meus potenciais espirituais de crescimento. Quando eu olho para uma criança e vejo que ela pode ser muito mais velha do que eu, em número de reencarnações. Olho um jovem e posso ver um potencial naquele jovem, porque eu não sei quantas encarnações ele tem. Ele pode ser mais velho do que eu, mas eu observo nele esse potencial. Então eu tenho que trabalhar o aqui e o além, pensar no futuro da casa espírita. A casa espírita que não valoriza a juventude, ela está fadada ao fechamento, porque existe uma lei chamada lei de destruição, inexorável, não muda, não tem PEC, não tem projeto de lei, nada muda essas leis. Está lá no Livro dos Espíritos as leis morais. Então a lei de destruição que nós vamos passar aqui, todos nós, um dia seremos destruídos pela lei da natureza, o nosso corpo físico. Então a casa espírita que não investe na juventude, não dá oportunidade aos jovens, ela está fadada a desaparecer. E o espiritismo ele não se faz como o nosso querido Leopoldo Machado falava, o espiritismo para os vivos. Porque antes da codificação, vocês acham que o processo de desobsessão e atendimento espiritual acontecia antes de Kardec ou só veio depois de Kardec? Antes, né? Então eu fico pensando, bem, a doutrina tem mais de 160 anos, é muito pouco, né? Só a Igreja Católica tem mais de 2000 anos, o protestantismo mais de 1500 anos, o espiritismo não tem nem 200 anos. É isso? E aí, como é que se fazia esses trabalhos lá? Precisava de casa espírita? Não. Os espíritos trabalhavam. Leiam as obras de André Luiz. Libertação, Missionários da Luz, todo o processo de desdobramento, os trabalhos que são feitos à noite. Então, a casa espírita precisa dos encarnados. A gente precisa, dessa fraternidade junta, porque nesse momento, nesse salão, diversos aparelhos estão instalados aqui e a nossa força neurica, ou a nossa força psíquica, como quer que chamem, ela está sendo retirada a benefício dos espíritos enfermos que estão sendo trazidos aqui. Se não houvesse os encarnados, como a espiritualidade iria realizar isso? Então nós temos que pensar também no futuro das nossas instituições.
Tá? Então Kardec ele propõe isso, né? E a nossa querida pedagoga Dori Contre, ela resume nesse quadro, tá? Eu vou deixar essa apresentação aqui para vocês, depois que quiser se aprofundar mais. Tá aqui, ela resume a questão da ciência, da doutrina espírita, como a existência dos espíritos, a sobrevivência e individualidade da alma, a atuação dos espíritos sobre o mundo físico, é a parte científica, que trata qual obra? O Livro dos Espíritos. Lá no Livro dos Espíritos também se fala sobre a filosofia, que propõe uma cosmovisão evolucionista e reencarnacionista. Nós viemos evoluindo desde os minerais, vegetais, animais, até a fase dos homens. Mas tem gente que já falou para mim, eu não aceito ter vindo de uma pedra. Aí a responsabilidade é sua, é o orgulho, né? Mas se nós tivéssemos vindo do reino animal, ele estaria aqui. Falta de estudo. Leia o livro A Caminho da Luz. Emmanuel diz que o elo perdido entre o reino animal para o nominal não se dá no planeta Terra. Então não vai achar, é evidente que não vai achar, né? Senão os macacos estariam em extinção. Então a gente precisa estudar. Lá na religião, prega uma prática centrada na moral e ligação com Deus. Faz uma releitura do cristianismo, sem dogmas rituais e sacerdócios hierarquizados. O espiritismo, a doutrina espírita, não tem sacerdócio. Então você vai na casa espírita, né? O presidente, eles usam um jaleco roxo, os passistas usam um jaleco azul, quem trabalha na cantina, jaleco branco. Tem alguma coisa errada, isso já é hierarquização. Mas por que isso acontece? Por conta do nosso atavismo. E o atavismo é um processo de lembrança do subconsciente. Todos nós aqui fomos católicos um dia, ou protestantes, se não nessa encarnação, em outras. Por quê? Se nós somarmos as duas, em tempo de existência, dá quase 4.000 anos. Então é meio que impossível, né, que nós já não tenhamos sido alguma dessas religiões. Então as pessoas que não costumam valorizar os estudos, elas trazem o atavismo. Eu participei de uma casa que a pessoa tinha um livro de presença, e vocês sabiam que o livro de presença, isso é da época da ditadura, porque as casas espíritas tinham que registrar o nome de quem frequentava as reuniões, e a gente acabou transformando isso numa coisa, né, normal, né? Mas isso é lá, ó, o atavismo aí também. E aí o que aconteceu? A pessoa, ela lembra no subconsciente dela da hierarquização. Então elas criam hierarquias, coisa que o espiritismo não prega. Tá? Então, nesta casa, o número 1 nunca era assinado no livro de presença. Aí quando acabava a reunião que a gente olhava, estava escrito lá Jesus, número 1 Jesus. Aí uma vez, Éder não presta, né? Ele chegou e falou assim: gente, tem alguma pessoa nova aqui? Por favor, levante a mão. Ninguém levantou a mão. Tem algum Jesus Gonçalves, Jesus da Silva, Jesus Rocha, Jesus Almeida? Ninguém levantou a mão. Aí eu falei, não, porque houve uma escrita direta então no caderno que apareceu Jesus. Aí uma companheira chegou para mim, não, é porque Jesus, ele sempre tem que ser em primeiro lugar. Eu falei, então separa 3 cadeiras, né, para a Santíssima Trindade sentar e deixa ela vazia. Olha o atavismo, se a gente não tomar cuidado. As pessoas confundem a água fluidificada com a hóstia. As pessoas acham que nosso lar é o paraíso. Falta de estudo, nosso lar fica no umbral. Para quem não sabe, desculpa, gente, mas nosso lar fica no umbral grosso. Então é falta de estudo, a gente precisa estudar. E o Livro dos Espíritos, ele traz todo esse conhecimento para cada um de nós. Vamos lá, pé, não me corta ainda não, tá? Então nós temos aqui, ó, do livro Educação do Espírito, Walter Oliveira Assis, tá? Essa construção da mente. Tá aí, tá? Então nós temos aí a linha vertical e a horizontal. Então a linha vertical é a nossa comunicação com o meio espiritual. E a linha horizontal é com o meio físico. Então nós estamos em constante convívio com essas duas realidades, gente.
Na questão 459, Kardec pergunta se os espíritos influenciam as nossas vidas. Sabe o que eles disseram para Kardec? Alguém sabe a resposta? De tão ordinário são eles que vos dirigem. Olha só, agora eu fiquei com medo, né? Então esse pensamento não é meu Deus. Então se vier aquele pensamento que você sabe que você não seria capaz de fazer, refuta. Vamos utilizar a água da paz nesse período de pandemia, então, quantas brigas, quantas separações, né? Porque as pessoas moravam em casas e não em lares. As pessoas chegavam do trabalho, comia, ia para os seus quartos, trancava, Netflix, Amazon Prime, todo mundo lá. E aí não tinha convivência, ficamos forçados a conviver. E aí entrou o desespero. Nossa, tem que conviver. E aí a gente tem que lembrar do ensinamento do Chico, né? Para que não houvesse brigas, o Emmanuel dá essa receitinha para ele: usa a água da paz, enche a boca de água. No início a gente se engasga, tá? Eu já passei por isso, a gente se engasga com a água da paz. Mas aí você vai, não adianta, quando um não quer, dois não brigam, né? Ou se brigar, que às vezes ninguém é santo, né? Você pede desculpa. A outra pessoa vai dizer para mim: não, eu não aceito sua desculpa. Ok, mas eu pedi, já é um avanço. E quando eu não pedia? Então, por quê? Nós estamos sempre em contato com essas duas realidades. E aí vai a importância da educação do espírito. Educar não apenas para o aqui, mas para o além. Porque o homem que conhece, que sabe que a vida continua, ele vai passar por todas essas dificuldades que nós estamos passando com resignação, com resiliência. Às vezes as pessoas dizem assim: Éder, mas me diz uma coisa, eu queria tanto fazer uma faculdade, Éder, mas é tão difícil. É difícil, mas não é impossível. Cada um de nós pode ser aquilo que deseja ser. Vai depender do nosso esforço. Não ouvirmos aqueles irmãos frustrados que não querem ver o nosso crescimento, que dizem: isso é impossível, nada é possível. Mas vai depender da nossa vontade, aliada à nossa inteligência, aliada ao nosso sentimento de crescimento. Mas já está dando horário e aqui existe uma conexão espiritual com o notebook que está dizendo assim: a bateria está acabando. Vamos lá, está acabando, eu também estou acabando aqui. Tá? Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita, ele é a base. Vocês vão ver agora que todas as obras da codificação se derivaram do Livro dos Espíritos. Todas as obras. Aí a pessoa fala assim: não, qual é o primeiro livro espírita que eu indico para uma pessoa? Violeta na Janela. Pelo amor de Deus, gente. É o Livro dos Espíritos, é a base, é pergunta e resposta. Não é para ler do início ao fim, não. Pega lá no índice, né? Escolhe um assunto e vai lendo a pergunta, lê a resposta. Olha, eu olho para o meu irmão e eu odeio ele, é irmão de sangue, mas eu odeio esse meu irmão. Aonde está isso? Está lá, Livro dos Espíritos, antipatias e simpatias terrenas. Está lá. Olha, eu preciso de tanta consolação, Evangelho segundo o Espiritismo. Você vai ler o maior capítulo do Evangelho. Todo mundo ficou curioso, né? Qual é o maior capítulo do Evangelho? Alguém sabe? Não. Vamos lá, dou-lhe uma. O maior capítulo do Evangelho é o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Porque é o Consolador, gente. O senhor chegou perto. É o Consolador. É o Consolador prometido. Está lá, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, está tudo lá. É o maior capítulo do Evangelho, e não é à toa, ou seja, querem ver uma mensagem escrita pelo próprio Jesus no Evangelho? Né? Foi identificado, Kardec não teve coragem de colocar o nome do Cristo, capítulo 6. Está lá. É o próprio Jesus escrevendo ali. A nossa querida, que Deus a tenha, Sueli Caldas Schubert, fez essa transcrição, traduziu e identificou ali as palavras do próprio Jesus. Olha que coisa bonita, o Consolador, que é o Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos.
eis o primeiro ensinamento. Primeiro a gente tem que se amar. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo. Depois a gente estuda. Mas a gente quer estudar e não quer se amar. A gente estuda e não se ama. Eu sei a codificação de Cós Salteado, já li toda a coleção Fonte Viva, já li toda a coleção A Vida no Mundo Espiritual, mas faz o bem, ama o próximo? Não. Então o que adianta isso? A fé sem obras é morta, já dizia Tiago. E Kardec continua, né? O ensino do Livro dos Espíritos, o que o ensino nos trouxe? Novos conhecimentos. A vida em outros planetas. O Livro dos Espíritos trouxe isso para cada um de nós. A vida em outros planetas. Ninguém falava sobre isso. O Livro dos Espíritos trouxe. Até a compleição física, né? Falou de Plutão, gente. Plutão, coitado, ainda foi colocado como planetóide. Agora, se arrependeram e trouxeram Plutão para ser planeta de novo. Então, os Espíritos, eles falam sobre Plutão, sobre Saturno. A mãe de Chico Xavier, em Cartas de uma Morta, fala sobre Saturno. Humberto de Campos, coloquem lá no Google, né, no YouTube, vai ver uma animação que a Federação Espírita Brasileira fez, mostrando a viagem espiritual de Humberto de Campos a Marte. Humberto de Campos esteve em Marte. Olha que coisa bonita. O Livro dos Espíritos. Nova concepção do homem. Com a primeira pergunta, Kardec já derruba o argumento antropomórfico. Tirando de Deus a figura daquele homem barbudo, velho, sempre homem, né? Deus não é mulher, não, ele sempre foi homem. Mas Kardec não pergunta quem é Deus, mas sim o que é Deus. Olha a profundidade filosófica dessa pergunta. Deus é a inteligência suprema. Causa primeira de todas as coisas. Não tem problema não. Vamos lá. Então nós vamos ver que o Livro dos Espíritos é exatamente, né, essa bênção que os Espíritos nos trouxeram. E nós vamos ver que a primeira parte, a existência de Deus e dos Espíritos, nós vamos observar isso sendo refletido no Livro dos Médiuns, em que Kardec vai tratar dessas relações do plano espiritual com o plano material. Está lá. Nós vamos ver também a outra parte do Livro dos Espíritos, em que ele fala da religiosidade sendo tratada com mais profundidade no Evangelho segundo o Espiritismo. E uma característica dessa obra, o Evangelho só trata da parte moral dos ensinamentos de Jesus. Não há preocupação com detalhes históricos, porque se nós pegarmos os evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, tá? Tira João disso. Mateus, Marcos e Lucas são considerados sinóticos. Por quê? Porque eles se assemelham, as narrativas são muito parecidas. E aí vamos lá. Lucas era secretário do apóstolo Paulo. Conheceu Jesus? Não, nem Paulo conheceu. Paulo conheceu Jesus em espírito. Mateus conviveu com Jesus. Mas Marcos só foi escrever 33 anos depois da morte do Cristo. E é claro que um vai repetindo o outro. O único ali que é Mateus e João, evangelista, que foram os apóstolos que conviveram com Jesus. E a gente vai ver que se nós pegarmos a parte da crucificação de Jesus, nesses evangelhos, uns vão dizer Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões. Outros vão dizer assim, Jesus foi crucificado com um ladrão. Outro nem vai citar o ladrão. Então, como é que Kardec iria ficar focado nessas questões históricas? Ele pegou apenas a parte moral, que está lá no Evangelho. E aí nós vemos das penas futuras que o Livro dos Espíritos trata. E nós vamos encontrar, das penas e dos gozos futuros, nós vamos encontrar isso aonde? No céu e no inferno. Uma obra pouquíssimo estudada. Aliás, da codificação, 2 são relegadas ao abandono. A Gênese e o céu e o inferno. Ninguém quer ler. Né? E o céu e o inferno é muito interessante, porque tem depoimento dos espíritos que estão nas bem-aventuranças, desencarnaram, fizeram bem, estão bem, e o diálogo de quem se deu mal no plano espiritual. O sovina, o suicida, o ladrão, está tudo lá.
mas a gente fica, não vamos estudar isso não. E a parte da geologia está toda ela, da raça adâmica, das fases do planeta, na obra notadamente chamada de A Gênese. Foi a última obra publicada por Allan Kardec. Então, meus amigos e minhas amigas, nós vemos a importância, a chegada do Consolador com o Livro dos Espíritos, as ramificações desse Consolador nas outras 4 obras e depois nas obras complementares que tanto consolam a cada um de nós. E para nós encerrarmos, avancei 4 minutos, tá? Então vamos lá. Em homenagem ao nosso querido, à nossa querida doutrina espírita, eu trouxe aqui para vocês da obra Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Existe um livro chamado Emmanuel, tá? E ele psicografou, tem uma página muito bonita chamada Doutrina Espírita. E é para o nosso encerramento, quando ele diz assim: toda crença é respeitável. No entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Sejamos fiéis. Toda religião é sublime. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. Toda religião é santa nas intenções. No entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas, do destino e da dor. Toda religião auxilia. No entanto, só a doutrina espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do inferno, que apenas subsiste na consciência culpada. O inferno está dentro de cada um de nós. Toda religião é conforto na morte. No entanto, só a doutrina espírita é suscetível de descerrar a continuidade da vida além do sepulcro, a vida após a morte. Toda religião apregou o bem como preço do paraíso aos seus profitentes. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. Como Jesus entendia a palavra caridade? Benevolência, indulgência e perdão. Toda religião exorciza os espíritos infelizes. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como a doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução. Eles são as nossas vítimas, meus irmãos e minhas irmãs. Aquele que hoje te obsedeia é exatamente uma vítima nossa do passado. Abracemos esses irmãos também. Toda religião educa sempre. No entanto, só a doutrina espírita é aquela em que se permite o livre exame, com o sentimento livre de compressões dogmáticas, para que a fé contemple a razão face a face. É a fé raciocinada. Toda religião fala de penas e recompensas. No entanto, só a doutrina espírita elucida que todos colheremos conforme a plantação que tenhamos lançado à vida sem qualquer privilégio na justiça divina. A lei divina, julgando o passado, determina o futuro de um país, de um povo, de uma nação. Toda religião erguida em princípios nobres, mesmo as que vigem nos outros continentes, embora nos pareçam estranhos, guardam a essência cristã. No entanto, só a doutrina espírita nos oferece a chave precisa para a verdadeira interpretação do Evangelho. Porque a doutrina espírita em si, a liberalidade e o entendimento. Há quem julgue seja ela obrigada a misturar-se com todas as aventuras marginais e com todos os exotismos, sob pena de fugir aos impositivos da fraternidade que veicula. Dignifica, sim, a doutrina que te consola e liberta-te, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade, para que não colabores, sem perceber, nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta,
ainda mesmo que estejas em duras experiências. Espírita deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita deve ser o claro adjetivo da tua instituição, ainda mesmo que por isso te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Por fim, guarda na existência como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhes contas. Que a paz de Deus esteja para sempre em nossos corações. Obrigado por esta oportunidade, que os bons espíritos que aqui se encontram amparem a cada um de nós. Muita paz. Graças a Deus.